Há quase 2000 anos, os cristãos discutem sobre o pensamento de Paulo. Em muitos lugares, ele é visto como um pregador de doutrinas tradicionais, como um campeão da salvação pela graça, como um pregador ortodoxo. Em outros lugares, ele é visto como um revolucionário que abriu as portas da igreja para pessoas de todas as nações. Mas eu pretendo apresentar aqui uma dimensão do pensamento de Paulo que não é segredo para muitas pessoas, mas que talvez você não escute em nenhuma igreja, em nenhum curso de teologia, em nenhuma universidade, em nenhum lugar, o centro de estudo do Novo Testamento. É uma dimensão que nós podemos chamar de gnose ou até gnosticismo. Seria Paulo um membro ou um expositor do gnosticismo? Eu acredito que existe algo no pensamento de Paulo, uma novidade que ele traz, que de certa maneira rompe com o pensamento anterior. E esse pensamento de Paulo, essa gnose no seu pensamento, ela influenciou a teologia cristã historicamente, embora em tempos mais recentes, especialmente na modernidade, isso tenha sido deixado de lado. Os estudos mais recentes em torno do apóstolo Paulo têm deixado de lado essa dimensão. Tem se enfatizado um Paulo muito mais materialista, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o Paulo gnóstico ele precisa retornar. Vários pais da igreja antigos reconheciam essa dimensão do pensamento de Paulo, como Clemente de Alexandria, São Gregório de Nissa, que diziam que nós, os cristãos, é que somos os verdadeiros gnósticos, os herdeiros da tradição original, da gnose original. Então vamos falar sobre o pensamento do apóstolo Paulo. Eu acredito que existem 5 dimensões do pensamento de Paulo que são importantes ser tratadas. Inclusive eu pretendo tratar dessas 5 dimensões em vídeos futuros. Se vocês considerarem interessante, se houver pessoas interessadas, comente aí no vídeo sobre qual dessas dimensões você gostaria que a gente tratasse. Mas hoje eu vou tratar sobre uma delas. A primeira dimensão é a dimensão da doutrina apostólica prévia, o querigma cristológico, a pregação em torno de Cristo, a ideia da vinda de Cristo, a ética do amor atribuída a Cristo. Essa doutrina apostólica prévia, ela influencia o pensamento de Paulo. Então ela é uma influência muito importante e significativa, ela é central no pensamento de Paulo. Uma segunda influência no pensamento de Paulo é a tradição apocalíptica judaica. Essa tradição apocalíptica é anterior aos apóstolos, influenciou a pregação de Cristo, influenciou os apóstolos, influenciou Paulo, até mesmo porque, antes mesmo de ser cristão, Paulo já estava, de certa maneira, sob alguma influência da tradição judaica de tipo apocalíptico. Em terceiro lugar, e é essa dimensão que nós vamos tratar hoje, existe uma cosmologia, uma certa maneira de entender o cosmos, de entender o universo e, portanto, o ser humano dentro dele, que é helenística e ela tem um conteúdo platônico, estoico e gnóstico. É sobre isso que nós vamos falar hoje, especialmente essa dimensão gnóstica. Em quarto lugar, existe a experiência missionária e pastoral de Paulo, que também influenciou o seu pensamento. E em quinto lugar, seus encontros místicos e estáticos com o Senhor ressuscitado. Essas são as 5 dimensões que eu acredito que são as 5 influências mais importantes do pensamento de Paulo. E sobre a terceira nós vamos tratar agora, que é o seu conteúdo gnóstico. O gnosticismo, muitas vezes, ele é tratado de uma maneira caricaturada. Às vezes ele é resumido como o pensamento de que a matéria é má, ou algo nesse sentido, mas a realidade é que a gnose é um pensamento muito diverso. Foram muitas as seitas que nós consideramos gnósticas e existem diversidades, às vezes contradições muito fortes entre elas. Por isso não é tão simples representar o gnosticismo, mas existe sim na essência do pensamento gnóstico um tipo de desconsideração ou de desprezo pela matéria, pelo mundo físico, no entendimento de que esse mundo físico teria sido a criação de um Deus inferior, imperfeito, tolo, ou até mesmo mau. E essa divindade, o demiurgo inferior, não seria o Deus absoluto, mas uma criatura desse Deus absoluto, uma emanação desse Deus absoluto. Ele seria parte de uma constelação de entidades espirituais que dominariam sobre o nosso mundo. E o Deus absoluto, superior a esse demiurgo, deseja nos libertar. Então, o gnosticismo tem diversas variedades, e quando eu falo aqui do pensamento de Paulo como um pensamento gnóstico, eu preciso enfatizar algumas escolas do gnosticismo, como os valentinianos,
o encratismo, o marcionismo, esses pensamentos, essas escolas gnósticas tinham algumas semelhanças com Paulo, e essas semelhanças elas vão ser bem entendidas agora. E eu só peço que nesse vídeo você, por gentileza, se você puder, curta o vídeo, se inscreva no canal. Fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos falar aqui das semelhanças entre Paulo e o gnosticismo. A primeira semelhança mais óbvia é a referência de Paulo à gnose. Você vê nas cartas de Paulo se utilizar essa expressão grega gnosis, em grego, que significa ou pode ser traduzida como um conhecimento, assim como também aparece a palavra sofia, sabedoria. Então Paulo fala de um conhecimento e de uma sabedoria que, no entanto, não tem um conteúdo simplesmente mundano. Não é um conhecimento adquirido com os nossos sentidos, com uma reflexão racional meramente humana. Paulo fala de uma sabedoria e de um conhecimento que são espirituais. Eles são resultado de uma iluminação espiritual. Essas palavras não designam prudência pessoal para tomar decisões. Quando Paulo fala de sabedoria, ele não está falando de tomar decisões práticas, de saber como casar, de como trabalhar, de como decidir o que fazer no seu dia a dia. Não é isso que Paulo chama de sabedoria e de conhecimento. Não são informações sobre fatos desse mundo. Eles designam uma revelação espiritual e mística. Algo que Paulo ora para que os cristãos que já são cristãos, que já estão nas igrejas, recebam. Você vê isso no começo das cartas de Paulo, no início de cada carta, no momento em que ele se apresenta, ele abençoa essas igrejas e menciona as orações que ele faz por essas igrejas. E ele diz que ora para que esses cristãos tenham uma revelação espiritual, que eles tenham uma certa experiência, uma certa transformação, que ilumine os seus olhos espirituais, ilumine o olho do coração. Nas cartas paulinas se fala de um espírito de sabedoria e de revelação, ligado à iluminação do olho do coração, que aqueles cristãos já convertidos precisavam alcançar por uma ação divina. Não se trata de um conhecimento natural, universal, disponível a todas as pessoas. É um dom sobrenatural, um amadurecimento espiritual, coisa que nem todos os cristãos têm, e pela qual Paulo intercede. Paulo intercede para que pessoas que já têm essa fé alcancem esse nível dessa sabedoria e desse conhecimento espiritual. A gnose do Filho de Deus é o objetivo a ser alcançado pela comunidade cristã. Isso é algo muito importante. Paulo coloca isso em Efésios 4,13. Essa gnose, ela diz respeito a um mistério. Paulo fala do seu evangelho como um segredo, um mistério que agora está revelado. Estava oculto, mas agora está revelado. Esse segredo estava oculto até mesmo aos poderes celestiais. A sofia de Deus estava oculta em mistério. O segredo esteve oculto em Deus desde sempre. Existe um mistério compartilhado na comunidade cristã, mas existe uma sabedoria também falada entre os perfeitos, como Paulo coloca em 1 Coríntios 2,6. Depois nós vamos retornar a esses perfeitos, espiritualmente maduros. Embora a sabedoria coríntia mundana seja rejeitada, Paulo não se recusa a ver uma sofia, uma sabedoria mais seletiva, mais selecionada, compartilhada não com toda a comunidade, mas com algumas pessoas. Sabedoria entre os perfeitos. Ou seja, há um segundo grau de mistérios, não divulgados publicamente. Chegar ao homem perfeito é alcançar aquela gnose espiritual mencionada em Efésios 4,13. Em Filipenses 3,15, Paulo diz: e se pensais diferentemente também isso, Deus vos revelará. Paulo entende que existe um certo degrau na caminhada cristã que depende de uma revelação espiritual. Uma revelação feita por Deus. Em terceiro lugar, a terceira semelhança, depois de falarmos da gnose e do mistério, algo diretamente conectado com isso, é a antropologia paulina, a maneira como Paulo vê o ser humano, especialmente uma maneira dicotômica. Está presente nas suas cartas a tensão platônica ou órfica entre o corpo e o espírito. Embora algumas traduções tentem verter o pneuma ou pneuma como o espírito, segundo o dogma niceno, não é segredo para os biblistas que existe uma grande dificuldade, que Paulo ele não toma cuidado que nós tomamos hoje, em diferenciar entre o
o pneuma divino e o pneuma humano, entre o espírito divino e o espírito humano. Paulo não distingue na sua linguagem muito nitidamente essas coisas. Isso não quer dizer que não existe uma distinção. Mas ele não procura distinguir. Existe o espírito humano muitas vezes está conectado a uma realidade superior. Da mesma maneira, o corpo, a carne, está conectado a uma realidade inferior. Os pecados condenados por ele são as obras da carne, as obras do corpo, que operam no corpo de morte, corpo de servidão, nos membros terrenos. Essas são expressões que Paulo usa para falar negativamente do corpo. Em 2 Coríntios 4, 16 e 18, nós lemos: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Vejam, uma antítese aí, entre um homem exterior que se corrompe, que se deteriora, que se enfraquece, e um homem interior que se renova diariamente, que cresce diariamente, que cresce de glória em glória. E ele segue dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Mais uma vez, uma distinção dicotômica entre aquilo que é temporal e visível e aquilo que é invisível e eterno. E Paulo prefere o invisível e eterno. Mesmo o corpo da ressurreição é para Paulo um corpo espiritual. Paulo diz, sim, ele escreve em 1 Coríntios 6 que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo, sim. Mas o corpo da ressurreição é um corpo espiritual. E não devemos desconsiderar o tipo de leitura que os coríntios, culturalmente gregos, numa comunidade mista, fariam dessa expressão, do corpo espiritual. Muitas pessoas hoje tentam fazer uma interpretação muito sutil, muito teológica, muito acadêmica do que seria esse corpo espiritual, para conectar mais Paulo a uma tradição judaica anterior. E não tem problema, pelo contrário, em conectar Paulo a uma certa tradição judaica. Mas a expressão que ele usa, falando com gregos, sendo entendido por gregos, é corpo espiritual, e isso significa um corpo movido pelo Espírito. Ele não é mais um corpo animal, não é mais soma psychion, não é mais um corpo animal, mas ele é um soma pneumatikon, ele é um corpo espiritual. Em Romanos 7, texto que ao qual eu já aludi aqui, Paulo ele faz uma diferença, uma dicotomia entre a nossa mente e o entendimento nus, que se deleita na lei divina, ou seja, que aponta para cima, entre um nus que aponta para cima, um entendimento, uma mente que aponta para cima, e um corpo de morte que aponta para baixo. Esse corpo de morte, para Paulo diz que na sua carne, no seu corpo, habita o pecado. O pecado está na carne, no corpo, e não na mente. A mente está sujeita ao pensamento divino, à lei divina. Mas o corpo, ele peca. E Paulo, ele diz uma coisa muito importante, que por mais que a gente entenda isso poeticamente, é de uma força muito grande. Paulo escreve que quando eu faço aquilo que eu não quero, não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo escreve o pecado como algo que habita em mim, que age por mim, sem a minha vontade. Muitos cristãos não levam isso a sério, esse pensamento paulino. Poucos cristãos levam a sério essa ideia. É um pensamento que a maioria dos cristãos leem, acham interessante, mas não incorporam ao seu pensamento. É algo que está lá em Paulo. Em 1 Coríntios 6,13, ainda com respeito ao corpo, Paulo promete que Deus eliminará ou destruirá tanto o nosso ventre, o nosso estômago, quanto os alimentos. Então Paulo está desconectando a vida espiritual, ressurreta, escatológica, dessa vida presente. Nesse sentido, existe uma quarta semelhança entre Paulo e os gnósticos. Paulo, ele trata de expressões como carnais, animais, espirituais e perfeitos. Ele divide as pessoas desses grupos, como os gnósticos. Paulo classifica os seres humanos de acordo com a sua condição espiritual. Existem os carnais, sarkiki, os voltados para a carne, né? Os espirituais, pneumatiki, os voltados para o espírito. Outras expressões são os psiquiki, que são os animais, e também os telei, os perfeitos. Os que têm fé não são para Paulo os mais elevados. Paulo, ele dá muita importância à fé. Isso não pode ser negado. Dá mais importância à fé do que muitos desses grupos gnósticos antigos.
Mas para Paulo, os que têm fé não são os mais elevados. A fé é o início para Paulo. Os mais elevados, eles são aqueles que alcançaram uma certa perfeição. Os iniciantes são os que têm fé. Os iniciantes, eles devem procurar a perfeição. Essas expressões acompanham a história do gnosticismo, desde as suas origens até o catarismo medieval, que também fala dos perfeitos além. Então veja que a condição espiritual das pessoas é tratada por Paulo a partir do seu relacionamento com a sua própria existência humana. Os perfeitos ou espirituais são aqueles que estão ligados à dimensão mais elevada do ser humano e, portanto, através dessa dimensão mais elevada, ligados a Deus, a mente que está apontando para cima. Enquanto os cristãos mais imaturos são os carnais. Ele chama vários cristãos de carnais e diz que essas pessoas elas estão mais conectadas, voltadas para a carne. Estão procurando se satisfazer na carne. Elas estão procurando ter o espírito através da carne. E para Paulo isso não é possível. Por isso, Paulo tem uma escatologia pessoal bastante conectada à morte. Ele fala do partir e estar com Cristo. Paulo vive a angústia entre a aspiração e a pressão da vida na carne. Essa é a sua quinta semelhança com o gnosticismo. Uma aspiração eterna e a pressão da vida na carne. Existe uma tensão entre essas coisas. Partir e estar com Cristo é melhor, mas a vida na carne é necessária por enquanto. Então ele diz que prefere estar no corpo, prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, em 2 Coríntios 5:8. No entanto, em Filipenses ele diz, por enquanto é melhor estar na carne por causa de vós. Não por causa dele, por causa de vós. E mais adiante em 2 Coríntios, antes em 2 Coríntios 5:2-4, ele escreve, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Gememos angustiados para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo não nega a ressurreição, mas ele tem uma esperança particularmente forte quanto à vida após a morte. Tanto que os teólogos e biblistas debatem incansavelmente sobre o sentido de 2 Coríntios 5, do 1 ao 8. Se Paulo fala ali da ressurreição, ou de algo que acontece após a morte, ou se ele mistura as duas coisas de algum jeito, se ele consegue distinguir, ou se ele trata as duas coisas como a mesma coisa. Para Paulo, fato é que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Em sexto lugar, a maneira como Paulo trata as relações sexuais. É famosa a expressão que aparece em 1 Coríntios 7, em que Paulo diz que é bom que o homem não toque em mulher. Alguns biblistas hoje atribuem essa opinião não a Paulo, mas a um questionamento feito pelos coríntios. Paulo estaria citando os coríntios. E embora isso possa ser verdade, assim como vários outros textos nas cartas de Paulo, nós temos que prestar atenção o quanto Paulo discorda ou concorda com esse pensamento. Se ele reage contra esse pensamento ou não. Como com diversos grupos gnósticos, o desejo de dominar a carne e suas paixões leva Paulo a colocar um ideal de que não haja contato sexual. Ele não força esse ideal sobre todas as pessoas, mas coloca como um conselho fundamentado numa devoção mais intensa. Ele ensina a mesma regra em todas as igrejas. Lá em 1 Coríntios 7:17. Não é algo que ele ensina apenas em Corinto. Ele diz que ensina isso em todas as igrejas. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. O que Paulo quer dizer com cada um conforme Deus o tem chamado? Simples. Se uma pessoa se converte, chamado na linguagem paulina é principalmente a conversão. Então Paulo está dizendo, se uma pessoa se converte, e essa pessoa se converte e essa pessoa não é casada, uma pessoa solteira, permaneça solteira. Se a pessoa está casada, permaneça casada até o fim da vida. Se essa pessoa é viúva, permaneça viúva, não se case de novo. Essa é a regra que Paulo coloca. Ele abre exceções. Ele reconhece exceções, porque ele reconhece a fraqueza humana. Mas é uma regra que é colocada. A regra que evitaria, se essa regra for seguida universalmente, ela evitaria, em grande parte, o contato sexual. Não quer dizer que o sexo seja mal para Paulo. Ele não trata o sexo como mal. Ele não trata como pecado. Mas existe um ideal que ele coloca que, de certa maneira, enfraquece a importância do contato sexual. Solteiros, casados, viúvos, todos deveriam permanecer no estado em que se converteram.
O realismo pastoral de Paulo o leva a matizar essas orientações, reconhecendo as várias vicissitudes humanas e não lançando condenação sobre os vários casos em que essas regras não podem ser seguidas, mas ele nitidamente apresenta um ideal celibatário para a comunidade cristã, como muitos gnósticos fizeram. Também no caso dos gnósticos, isso era um ideal que não era seguido por toda a comunidade. Em sétimo lugar, o ministério da morte. Paulo reconhece as escrituras como sagradas. Ele trata o Antigo Testamento como sagrado. Trata a história do povo de Israel como a história do Messias e da comunidade cristã. Então Paulo não tem um pensamento de desprezo ao Antigo Testamento como se fosse obra de um Deus mau. No entanto, ele tem um nítido pessimismo quanto à Antiga Aliança e à Lei de Moisés. Paulo trata a Antiga Aliança e a Lei de Moisés nos seguintes termos, bastante gnósticos: exteriormente, carne, caducidade da letra, tinta, tábuas de pedra, letra, morte, ministério da morte, letras em pedra, glória desvanecente, ministério da condenação, véu, escravidão, sombra. Várias dessas expressões assinalam o caráter mais corporal e físico da antiga aliança, em contraste acentuado e até hiperbólico com a natureza espiritual, celestial e livre da nova aliança. Os cristãos estão mortos para a lei, segundo Paulo. Isso não significa que o texto da lei se torne inútil, mas Paulo aproveita o texto da lei porque ele é capaz de alegorizar o texto da lei. Como a gente vai ver, essa é uma diferença nítida da gnose paulina. Em oitavo lugar, a oitava semelhança é quando Paulo fala de arcontes, de poderes, de entidades espirituais. Para Paulo, um problema fundamental da nossa existência, algo que é um problema do qual Deus nos quer redimir, é a maneira como arcontes espirituais, usando de um império divinamente delegado, criaram escravidão e divisão entre as nações humanas, usando também a lei de Moisés com esse propósito. Essa escravidão e divisão é física, carnal, é sinalizada corporalmente, como a circuncisão, e se manifesta em tudo que é capaz de morrer, nos aprisionando a uma animalidade divisiva, às limitações da fisicalidade, à finitude dos tesouros humanos. Por isso a estreita adesão à letra da Torá é terminar na carne, como Paulo escreve. Esse problema é solucionado na cruz, a morte do corpo, que mata as divisões entre judeus e gentios, ao criar uma nova identidade humana, o que implica uma nova leitura da lei. No Messias crucificado e ressuscitado, os poderes foram destronados e um novo éon inicia. A concepção de São Paulo é apocalíptica, é mística, é platônica, é cosmopolita, é gnóstica. Qualquer pessoa que não saiba disso ainda não sabe o que é a teologia do apóstolo Paulo, nem pode entender adequadamente a relação entre a religião cristã primitiva e as várias formas de gnose. Em várias cartas, Paulo fala de vários poderes espirituais, alguns deles malignos, corrompidos ou com interesses contraditórios aos nossos. E esses poderes habitam no mundo superior ao nosso, numa região celestial. Ele também menciona espíritos elementais, que se utilizam da lei e que criam divisões e escravidão entre as pessoas. Ele ensina que a lei de Moisés foi entregue através desses poderes, dos anjos, o que a torna inferior à revelação cristã, que estava oculta aos poderes superiores. Os cristãos estão em conflito com esses poderes espirituais. A obra de Cristo afeta esses poderes celestiais e espirituais. Para Paulo, existe um conflito com o Deus deste século. Paulo não o chama de demiurgo, mas existe um Deus que controla esse mundo e que não é o Deus criador ou o Deus absoluto. E em nono lugar, uma semelhança interessante é no que diz respeito às línguas. Paulo diz: eu falo em línguas mais do que todos vós, se referindo aqui a línguas sobrenaturais faladas pelo apóstolo. Embora nem sempre essa característica seja associada aos gnósticos, nem sempre seja lembrada, Paulo menciona seu carisma de falar em línguas desconhecidas, e que falava mais línguas do que os pneumáticos coríntios. Então Paulo, ele tem muitas semelhanças com vários ramos do gnosticismo. Paulo, ele tinha uma característica muito semelhante que conecta tudo isso,
que é um pessimismo que no que diz respeito ao material, ao temporal, e uma busca intensa daquilo que é superior e espiritual. Qual seria a principal diferença entre a gnose condenada historicamente pelos cristãos e a igreja e a gnose de Paulo? Qual seria a diferença? É importante observar que Paulo não era, certamente, igual em tudo aos outros gnósticos, assim como os gnósticos entre si não eram iguais em tudo. Em alguns casos, a gnose histórica parece ser uma radicalização da mente paulina. Uma leitura radicalmente antignóstica também não faz jus às cartas do apóstolo Paulo, especialmente considerando as diferenças entre os próprios gnósticos. Sem negar a doutrina judaica, o apóstolo Paulo estava contra o Deus deste mundo, contra o espírito do mundo. Paulo era um cristão e a sua doutrina estava centrada no corpo do crucificado e ressuscitado. Ao mesmo tempo que sabia que o reino de Deus não está no comer e no beber, ele via uma quinonia, uma comunhão com o Senhor através de um ritual do pão partido e do cálice abençoado. Sua gnose não era de uma elite, de uma aristocracia espiritual. Era aberta aos sofredores, aos que não são. Então, antes de Paulo constituir os perfeitos como sendo uma elite espiritual, ele entende que esses perfeitos são parte de uma comunidade que carrega a cruz. A gnose condenada na tradição envolve uma rejeição total da carne, da lei e da judaicidade de Jesus. Enquanto Paulo vê para tudo isso uma solução escatológica para a carne. E ele alegoriza a lei. A gnose histórica dos vários tipos rejeitados, talvez aqui seja o seu problema mais importante. Essa gnose é uma falha em alcançar a interpretação alegórica da lei. Enquanto as várias formas de gnose viam no Antigo Testamento, especialmente no marcionismo, viam no Antigo Testamento um Deus mau, cruel, em um contraste intenso com o Deus do Novo Testamento, elas viam assim porque eram incapazes de alcançar a gnose, eram incapazes de interpretar o Antigo Testamento alegoricamente. E Paulo era capaz disso. Não só era capaz, como geralmente e principalmente o interpretava alegoricamente. Era a alegoria que impedia Paulo de cair no excesso gnóstico condenado pelos cristãos posteriormente. Paulo, ele tinha como incorporar o Antigo Testamento ao seu pensamento e continuar percebendo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, como um ministério da morte, porque Paulo entendia a alegoria e era capaz de ver um sentido espiritual por trás do sentido físico do Antigo Testamento. Assim como os antigos gnósticos olhavam para a criação e viam por detrás do demiurgo um Deus absoluto que os guiava. Esse é o que eu penso sobre o apóstolo Paulo. E você? O que é que você pensa? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal. Se você tem perguntas, coloca aí, eu vou procurar responder essas perguntas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.